Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas, seguidores do nosso canal Vivário. Mais uma vez estamos aqui trazendo, então, uma fala muito importante dentro da área de história antiga e medieval. Tenho certeza que vocês vão adorar a tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Se acomodem, peguem seu café, né? E fiquem de olho, façam suas perguntas ao longo de toda a nossa discussão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E hoje, o canal Vivário, né, traz duas feras, dois pesquisadores muito importantes na área de história medieval, na área de história, dois pesquisadores brasileiros que vêm compartilhar com a gente o que há de melhor das pesquisas desenvolvidas no Brasil. Né? O tema da pesquisa de hoje, né, o tema da nossa discussão de hoje, da nossa tarde, que tenho certeza que será muito produtiva, é história medieval entre enfrentamentos e experiências de ensino. Eu sou o professor Maurício e estarei mediando esse debate. Mas antes de passar a palavra para esses dois gênios da história, né, convidados do Vivário, né, vou estar falando para vocês para curtir a nossa página, seguir a nossa página, ativar aí o sininho, a notificação, para que vocês recebam sempre o melhor, né, do nosso conteúdo, que a gente está sempre aí trazendo novos convidados, novas personalidades para discutir sobre esse campo tão importante que é a história antiga e medieval, que é a temática central do nosso laboratório de pesquisa. Né? E, além de curtir, né, esse vídeo ao vivo, além de seguir o nosso canal no YouTube, convido aos senhores e às senhoras que também sigam as nossas páginas oficiais, tanto no Instagram, no Facebook, que através, né, delas que vocês terão acesso a todas as informações, as nossas publicações, a todas as informações referentes aos próximos eventos que nós traremos para vocês, né, e que tenho certeza que esse, os anteriores e os próximos, vocês irão gostar bastante. Outra informação muito importante, né? E aí vai para os acadêmicos aí, aqueles que gostam estão sempre aí atualizando os seus currículos, né? Isso é muito importante, né, no cenário acadêmico. Nós vamos disponibilizar, é uma novidade que o Vivário está trazendo, né? A gente está sempre inovando, sempre trazendo coisas novas, e uma das novidades que estamos trazendo a partir desse evento de hoje é a emissão de certificação. Então, você que está assistindo ao vivo, né, poderá solicitar a emissão de certificado através do formulário que será disponibilizado mais ao final da nossa transmissão. Então, é muito importante que você preencha corretamente o formulário para que vocês tenham acesso a esses certificados que serão enviados para vocês posteriormente. E para você que está assistindo, né, posteriormente à nossa gravação, fica aí a dica para você também estar aí atento e poder assistir ao vivo as nossas próximas lives, né? Talvez você não possa estar aqui hoje ao vivo, mas vai ficar gravado aí, então vocês possam assistir as próximas lives, essa gravação e as próximas lives, e assim ter direito à certificação também, preenchendo o formulário que será disponibilizado no nosso chat. Né? Sem mais delongas, vamos então para o momento célebre, né? O momento mais importante da nossa tarde, que eu tenho certeza que vai encantar vocês, que é esse projeto de pesquisa, essa pesquisa tão envolvente dessa professora e desse professor que estarão aqui hoje, convidados do Vivário, que vão dialogar com vocês, né, ao longo dessa live. Bom, eu vou começar pelas damas, né? Vou convidar aqui a professora doutora Carolina Gual da Silva. A professora, ela é professora adjunta de História Medieval da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisadora do Laboratório de Estudos Medievais, LEME,
pesquisadora do Linhas, Núcleo de Estudos sobre Narrativas e Medievalismos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As suas principais, né, linhas de pesquisa aí envolvem a multinormatividade medieval, a relação de poder e autoridade, relações de gênero, literatura medieval e história pública da Idade Média. Também convido, né, outro convidado célebre do Vivário hoje para a nossa live, que também estará dialogando, os dois estarão dialogando ao longo de toda a live, professor doutor Gabriel Carvalho Castanho, né, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de História Medieval do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em História Social da mesma instituição, né, coordenador do Laboratório de Teorias e História das Mídias Medievais, vice-coordenador, né, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas pesquisas se envolvem nos âmbitos das relações entre história, retórica e literatura, das práticas das escritas medievais, da historiografia, da semântica histórica, da história dos conceitos, da história das emoções e sentimentos, da eclesiologia, da história social da igreja medieval, das humanidades digitais em torno do objeto, como as dinâmicas sociais, os níveis de cultura e relações de poder, o monasticismo e o eremitismo ocidentais, tá? Então, vocês já perceberam que são duas feras, dois profissionais de grande renome nacional e internacional que estarão hoje com vocês. Então, sem mais delongas, passo a palavra, então, para os professores, para a professora, para o professor, para que façam suas considerações iniciais e que, posteriormente, exponham essa belíssima pesquisa que tenham desenvolvido ao longo de todos esses anos de pesquisa, né? Primeiramente, passa a palavra, respeitando, né, ao cavalheirismo, né, passa a palavra para a professora Carolina, e depois, né, ao professor Gabriel, para que faça as considerações iniciais, e aí depois a gente inicia, então, o bate-papo aí dessa tarde. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Gabriel. Bom, eu queria começar como a gente sempre começa, que é agradecendo o convite e a oportunidade, o convite do Vivário. A gente já tem feito algumas coisas juntos e eu acho que são sempre experiências muito interessantes e muito proveitosas. E agradecer a presença de todo mundo que se dispõe a estar aqui assistindo ao vivo, participando. É uma alegria muito grande, em primeiro lugar, porque o Gabriel, mais do que um colega de trabalho, é um amigo também, então a gente tem a oportunidade de discutir, refletir juntos sobre esses temas é muito gratificante, e porque o tema nos suscita uma série de reflexões que são vitais, eu acredito, para a pesquisa, para o ensino, para a área de estudos medievais como um todo. Eu já vou dar um alerta, antes de passar para o Gabriel, que nós planejamos fazer uma coisa de forma um pouco mais informal, né? Ao invés de fazer apresentações fechadas, cada um de nós vamos tentar estabelecer uma dinâmica mais de diálogo e que vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas, intervenções ao longo das nossas falas, porque a ideia aqui, mais do que trazer respostas fechadas, é trazer, eu acredito que uma série de reflexões e por vezes até inquietações e algumas sugestões de abordagem que tem relação com os trabalhos que a gente desenvolve, tanto pelo viés da pesquisa, quanto do ensino. Então, agradeço mais uma vez. Gabriel, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos, boa tarde a Carolina, boa tarde ao Maurício,
a Luciana, todos os colegas do Vivário pela organização dessa atividade, que eu gostaria também de começar agradecendo. A gente sabe a correria que é por trás para a gente aparecer aqui, botar a cara, e quanta gente tem trabalhando por trás, antes, depois, né? Eu agradeço muito, tanto pelo convite, pela lembrança do nome, quanto pelo trabalho que possibilita a gente estar aqui hoje conversando com vocês. E é um grande prazer, como a Carolina falou, é um grande prazer para mim estar aqui, porque, de certa maneira, o que eu vou falar, o que eu vou conversar, é uma conversa que começou lá para 2015, né, e que teve um primeiro momento de reflexão em 2016, num evento organizado na UFMA, né, o 7º Simpósio Nacional e o 6º Internacional de Estudos Celtas e Germânicos, quando eu tive o prazer de participar de uma mesa redonda intitulada Saberes e Artes na Idade Média, com o professor Khalili, com o professor Lanzieri. E ali a gente começou a perceber alguns pontos de interesse. A vida foi indo, não deu muito para continuar o diálogo, mas eu vejo essa oportunidade como uma oportunidade de voltar a uma discussão que já tem aí 5, 6 anos, de modo um pouco mais intermitente. E é evidente, um imenso prazer, né, dividir esse momento com a professora Carolina Gual, né. Vai ser sempre difícil aqui, como ela falou, a gente tem intimidade, vai ser difícil não chamar ela de uma forma mais informal, pode escapar, já peço desculpas adiantadas, né, uma colega, uma parceira de longa data, né, que tenho certeza vai propiciar para a gente aqui um momento de muito aprendizado, né. E agradeço, por fim, a todos que estão acompanhando ao vivo, aos que vão acompanhar depois, enfim, a todos que manifestaram interesse nessa nossa conversa, né? Porque a gente intenta que a dinâmica seja um pouco mais dialogal, que seja um pouco mais uma conversa. Então, eu reforço o convite da professora para vocês ficarem realmente à vontade para fazer perguntas ao longo da conversa, e a gente pode, de repente, parar o que a gente está conversando para trazer a pergunta que vocês fizeram, tá? Talvez eu possa, Carolina, dar um primeiro start só, da maneira como eu pensei um pouco esse convite para essa atividade, né, História Medieval entre enfrentamentos e experiências de ensino, né? Que enfrentamentos são esses? O que a gente lida? O que a gente pode trazer de experiência, né? Eu penso que um start para a gente pensar, né, é refletir, abordar o fato de que, para muitas pessoas, né, a história da Europa medieval é algo separado, algo distante das necessidades importantes do nosso país, né? Então, para que estudar a história medieval, né? Qual a utilidade de se estudar esse objeto, né? E eu penso que, quando a gente recebeu esse convite, quando eu recebi esse convite, para mim, esse enfrentamento, esse desafio, eu não penso só a palavra enfrentamento, eu penso ela também como desafio, né? Que desafios colocam para a gente, né? Dado esse pressuposto um pouco mais difundido, de que estudar a Idade Média não atende a interesses de relevo nacionais, né? Que desafios são enfrentados pelos medievalistas no Brasil, né? E penso que um deles importante é a inclusão social do nosso ofício, do nosso objeto, né? Como é que a gente pode fazer as pessoas se sentirem incluídas na Idade Média, né? Claro, não voltando numa máquina do tempo e se transmutando para lá, o que for, mas como se relacionar com esse objeto que parece separado, né? Como é que a gente pode fazer com que a Idade Média diga algo para os nossos concidadãos, para os nossos alunos, para as nossas alunas, para os nossos colegas, historiadores, cientistas sociais, artistas, etc., né? E ao pensar sobre isso, eu vou tentar fazer isso aqui, eu pensei um pouquinho em umas coisas, eu gostaria de dizer que esse pensamento foi bastante dinamizado por um artigo que eu recomendo bastante a leitura, da nossa colega Cláudia Bovo, né? Por que Idade Média? Dos motivos de ensinar história medieval no Brasil, um artigo de 2018,
que está disponível aí no perfil dela, vocês podem acessar, eu recomendo bastante, mas que coloca a questão, né, de como se relacionar, mas fundamentalmente também de qual é essa Idade Média, o que é essa Idade Média, né, a ser ensinada. Como fazer para que essa Idade Média atenda às demandas, os interesses da nossa sociedade, né? E isso faz a gente pensar sobre qual Idade Média a gente ensina. Eu queria aproveitar, então, né, porque essa é uma reflexão. Um colega, o professor Marcelo Cândido, outro dia fez um comentário entre amigos, assim, nossa, não sei se existe outra área que precisa se justificar tanto quanto a de história medieval, né? Eu acho que todas as áreas precisam se justificar, e aí eu vou concordar com o Gabriel no sentido de que não é só enfrentamento, é desafio, porque às vezes o questionamento que surge sobre a relevância, sobre a importância, sobre a validade de se estudar a história medieval, não necessariamente, embora com frequência, né, não necessariamente vem de um questionamento negativo. Explico. Uma das primeiras vezes que eu me deparei com essa questão de tentar explicar e justificar o porquê estudar a Idade Média foi porque uma amiga, que não é historiadora e que tinha interesse pela área, gosta de mim, gosta do trabalho, não estava nessa de dizer que não era importante, mas ela me perguntou genuinamente, mas qual é a utilidade de aprender história medieval? Era uma dúvida, não era um ataque, né? Então, por isso que eu acho que vai além da questão do enfrentamento. É algo que a gente precisa, de fato, pensar a respeito. Primeiro, porque ajuda no próprio desenvolvimento da nossa compreensão da área, né? E ajuda a pensar exatamente o que é esse lugar, essa formação que o Gabriel está chamando a atenção, dessa função social, né? O que nós, no fundo, as inquietações que nós temos nos levam a refletir sobre a função social. E a inquietação muitas vezes vem de uma visão inicial de Idade Média, principalmente europeia, não tem nada a ver. O que isso contribui para a formação de uma brasileira, de um brasileiro no século XXI, né? E essa é uma pergunta absolutamente válida, né? E acho que nesse sentido a nossa questão vai, o Gabriel já chamou a atenção de qual Idade Média, né? E a primeira reflexão que a gente precisa talvez fazer é exatamente o que é que nós estamos entendendo por Idade Média, né? E chamar a atenção e lembrarmos de que essas divisões temporais são criadas artificialmente como um mecanismo de estudo acadêmico num primeiro momento, de compreensão de uma percepção específica de tempo, e a Idade Média foi pensada dentro dessa lógica. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, se alguém quiser depois, né, mas sobre em que momento surge o termo, como surge, como se desenvolve, mas vocês sabem que, com frequência, as associações que são feitas a isso que se imagina ser a Idade Média trazem cargas, por vezes, bastante negativas, né? E trazem cargas, por vezes, estereotipadas. Então, para a gente chegar nessa discussão que a gente pretende de qual Idade Média também, a gente precisa lembrar e pensar um pouco o que é essa Idade Média, né? E aí eu devolvo para o Gabriel, assim, o que você pensa um pouco dessa Idade Média criada, pensada nessa datação que a gente pode colocar, grosso modo, ali entre século V e século XV, com todas as discussões temporais que existem aí. A Idade Média é isso? Né? E como é que a gente sai do mundo europeu para incluir outras coisas e pensar nessa cidadania que nos leva a pensar a função social hoje desse estudo? Eu acho, Carol, antes de entrar nesse ponto, você falou uma outra coisa que é muito interessante. Eu acho que todo mundo aqui que está vendo ou já perguntou, ou já foi perguntado, ou já se perguntou, né? Mas Idade Média?
né? Quantas vezes a gente não passou por essa pergunta, quantas vezes a gente não ouviu, quantas vezes ela não foi imposta, quantas vezes a gente não se fez, né? Me lembro em vários processos de seleção, de conversas com colegas, né? Não de medievalistas, mas de colegas. Mas por que estudar a Idade Média? Dentro e fora do país, mas por que você, brasileiro, quer estudar a Idade Média? O que é a Idade Média para você? Ou então um brasilianista não, alguém que estuda história do Brasil, mas por que a Idade Média? O que você vai fazer com isso? Né? E eu acho que a questão aí, que você colocou, e eu concordo, é a necessidade que a gente se coloca constantemente de um certo desconforto, né? De não se sentir muito confortável com aquilo que a gente tem debaixo dos olhos. Mas é um desconforto que eu acho muito salutar, Carolina, porque é aquele desconforto filosófico que fica pedindo a gente um constante estranhamento. Sempre está estranho, mas é irrequieto, é uma inquietação constante, né, que provoca uma reflexão duradoura, mutável, conforme as discussões do momento, sobre o que a gente faz, sobre o que é que a gente faz, por que a gente faz, o que é que a gente quer com a gente faz, com aquilo que a gente faz. E, em última instância, essa pergunta que você me colocou no final: o que é esse troço que a gente tem aqui? Bom, tudo bem, tem lá uma área no CNPq, na CAPES, a história antiga e medieval. Então, bom, eu não preciso me justificar porque ela existe institucionalmente, está ali fora. Na hora que eu vou preencher uma demanda, alguma coisa, existe ali. Existe concursos para professor de história antiga, de professor de história medieval, de história antiga e medieval. Então, existem alguns nichos institucionais que a gente fala, então é isso, é aquilo ali, né? Só que a gente sabe que a vida e que a pesquisa, que o trabalho vai sempre um pouco além disso, né? E essa inquietação, esse estranhamento deve também recair, como você bem falou, sobre o que é esse objeto, o que é a Idade Média, né? E você sabe, a gente estava conversando um pouco antes também, tem gente que fala, inclusive, que não sabe o que é a Idade Média, né? No sentido de que ela não é absolutamente nada, ela não quer dizer absolutamente nada para além de uma etiqueta que foi criada após o período histórico, com intenções N, ao longo dos séculos, a partir do século XVI. Né? Então, há uma questão do que é a Idade Média no tempo, e há uma questão do que é a Idade Média também na geografia, né? Física, no espaço, a Idade Média europeia, não europeia, outros períodos, como é que a gente nomearia. Né? Então, eu também não tenho uma pergunta, eu acho que eu concordo contigo com o que você falou numa conversa ainda em off, né? Que a gente não consegue ainda se desvencilhar desse conceito, até porque na hora que a gente for prestar um concurso, na hora que a gente precisa pagar o nosso pão, o nosso cotidiano, a gente precisa aceitar essas etiquetas que se impõem. Na hora que eu vou fazer um projeto de pesquisa, eu vou fazer um projeto e eu vou ter que assinalar qual é a área de conhecimento. Se eu fizer lá e assinalar, sei lá, teoria, meu projeto vai ser lido completamente com outros olhos. Né? Ou então mais, se eu for um especialista desse período e me candidatar se eu for especialista em Agostinho, eu me candidato ao quê? A história medieval, a história antiga, né? Existe uma função institucional, existe uma função, como você falou uma certa vez, heurística, de conhecimento, de troca de conhecimentos. Mas isso não impede que a gente trabalhe criticamente e que apresente para os alunos, esse é um termo, uma expressão, uma função, mas que a gente tem. Eu acho que eu tive um problema, né? Minha internet não anda muito boa, mas eu já voltei. Acho que você travou Parece que um pouquinho. Tem alguns comentários aqui no... a gente conhece como é que estão essas coisas, né? Minha internet, infelizmente, eu peço desculpa aos colegas, ao público, mas minha internet tem oscilações. Acho que a gente pode ir para o chat. O que você acha, Carolina? Acho que sim, né? A gente tem aqui já a Cláudia Bovo nos acompanhando, né?
É sempre um prazer, porque ela nos acompanha também nessas discussões. O Gabriel até mencionou o artigo dela, e são reflexões que a gente tem feito, né, que tem a ver com a questão das diferenças entre objetivo para estudo e ensino, né? Ela começa, na verdade, aqui está só a primeira parte, né, da pergunta dela, e eu acho que essa é uma questão importante e que talvez esteja se modificando no momento, né? Sobre a diferença das abordagens objetivos para ensino e estudo da Idade Média postos hoje, né? Eu acho que, pensando em como nós fomos iniciados, e aí eu acho que depende de duas coisas, não só do momento em que fomos iniciados, mas às vezes também da universidade e da abordagem das universidades nas quais fomos iniciados. Então, eu fiz a minha formação inicial na Unicamp, e o Gabriel fez na USP. Eu acho que as duas tinham, e continuam a ter um pouco, uma semelhança nesse sentido, que era a iniciação à pesquisa era muito voltada à pesquisa mesmo, tá? O horizonte do ensino me pareceu sempre bastante desvinculado, num primeiro momento, da reflexão que a gente fazia. Então, eu comecei a fazer pesquisa em história medieval sem necessariamente ter aquilo em mente como sendo um objeto de ensino num primeiro momento. Era uma pesquisa. Isso era um problema que a gente vem tentando solucionar, e eu acho que cada vez mais as formações têm tentado incorporar a questão do ensino, e é óbvio que aí vem uma questão talvez da diferença de temporalidade no ritmo em que as transformações acontecem no mundo da pesquisa e no mundo do ensino. Né? Então, a gente está aqui começando a discutir uma percepção de uma Idade Média mais ampliada. Gosto da ideia de pensar geograficamente uma Idade Média, né? Porque aí é uma maneira que a gente vai também tirando a centralidade da Europa na definição do que seria a Idade Média, e a gente aqui, acho que ambos estamos de acordo com o fato de que essa Idade Média não só pode, como deve incorporar outras espacialidades, e não só espacialidade física, mas também realidades culturais, sociais, religiosas, diversas, né? E acho que a gente vai tentar chegar um pouco nessa discussão com mais detalhes, né? Esses são temas que já têm entrado na pesquisa não há tantos anos, mas há alguns anos, e eles ainda demoram. O ensino, particularmente escolar, ainda se atém muito a esse modelo clássico, quase, que a gente poderia dizer, de história, que vem ali do final do XIX, com essas divisões bastante rígidas sobre o que são os períodos históricos e como eles são caracterizados, no geral, de forma homogênea. Então, a Idade Média que aparece ainda, embora já com muitos avanços, e eu tenho visto isso em alguns livros didáticos, inclusive, de maneira geral, a gente ainda tem a Idade Média caracterizada como uma coisa única, né? Como se esses 10 séculos, grosso modo, pudessem ser definidos por uma característica única e que se associa especificamente ao horizonte europeu. Vou já inserir aqui uma questão de experiência de ensino. Eu fiz com os meus alunos desse período uma enquete antes da disciplina de História Medieval começar, perguntando para eles preencherem um formulário sobre quais eram as percepções e o que eles associavam com a Idade Média. E teve duas coisas que apareceram, houve diferenças, mas duas coisas apareceram quase de forma unânime. Gabriel, o que você acha que era? As duas coisas que apareceram. Olha, eu pensando em outras experiências, depois eu falo da minha, mas eu acho que apareceu cavaleiro, cavalaria, imaginaria eu, reis, né, aristocracia laica. Não, mas pensa no conhecimento escolar, não do imaginário. Aparecem duas: igreja e feudalismo.
Foi assim, foi a resposta da grande maioria. Esses elementos também aparecem, mas no geral, o elemento da cavalaria, dos reis, ele acaba vindo associado, aí os alunos às vezes têm medo de dizer que associam isso, porque isso não é o conhecimento escolar, é o conhecimento que vem do imaginário. Então, o que mostra o quanto ainda se vê no ensino essa visão de uma Idade Média única. A Idade Média se resume à presença da igreja, e aí, por vezes, a questão da divisão das 3 ordens, e a existência de feudalismo, sendo que já faz mais de 20 anos, para mais até, 30 anos quase, que a historiografia, inclusive, questiona se existe feudalismo. Né? Então, o que acontece é que ainda existe, eu acho, uma diferença de abordagem historiográfica para o que chega, né, em termos do ensino. E é aí que eu acho que entra também parte da nossa função social, de formação, sobre a qual a gente está tentando tratar aqui, né, que é pensar que nós, enquanto, no caso meu e do Gabriel, que somos professores universitários, uma das contribuições que a gente tem para oferecer é no processo de formação desses futuros professores. Né? Então, ao oferecer hoje, ao ligar mais a pesquisa e o ensino, nós temos a possibilidade de auxiliar a formação de futuros professores que vão poder também trabalhar isso com os seus alunos mais adiante. E talvez a gente conseguir sair um pouquinho dessas divisões ou dessas visões fechadas, né, especificamente da Idade Média. A gente continua nessa conversa, Carol? Parece que já apareceu uma outra ali no... Acho que você pode já pensar aí com o Carlile fazendo a pergunta. Estou pensando, porque se a gente não passar de uma pergunta para outra, a gente vai ficar muito... Vai longe na reflexão. Eu concordo com o que você falou, me sinto bastante contemplado pelo que você falou. Talvez a única coisa que eu pensei além é que eu acho que a pergunta que a Cláudia colocou, acho que a gente pensa não só essa mudança operacional, não é só uma mudança brasileira, eu acho que a gente encontra ela em outros países, pelo menos do Ocidente, vamos dizer assim, né, da Europa, dos Estados Unidos. Eu me lembro, eu sei que nos Estados Unidos se foi muito a questão da chegada das universidades, os medievalistas, que são os primeiros universitários da família. Me lembro de ver alguns debates. Voltei. Me lembro de ver alguns debates da primeira geração, estão se perguntando mais fortemente o que é a Idade Média, né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa relação de ensino e pesquisa, ela também é importante para uma geração dessa virada dos anos 90 para o 2000 em outros países. Na Europa, eu me lembro na França, que ao longo dos anos 2010, o medievalismo, né, chegou muito forte, o interesse pelas apropriações da Idade Média. Eu me lembro que eu acompanho um pouco isso, em 4, 5 anos cresceu muito esse campo de estudos lá, e esse campo se articula ao ensino. Então, eu ponderaria aqui, com a pergunta da Cláudia, que essa é uma mudança realmente historiográfica que transcende, eu acho, a nossa fronteira nacional, com certeza. Da questão que o Carlile colocou, estou aqui um pouco preocupado, que eu estou vendo que minha internet anda oscilando, possa pegar espinhos se a internet está... Então vamos lá, né? Então hoje eu vou. Bom, a pergunta do Carlile é exatamente onde a gente está tentando chegar, né? E nós temos, eu acredito que dois caminhos que eu acho que são importantes para se pensar essa Idade Média, pesquisada e ensinada no século XXI, e os dois caminhos passam pela pergunta, pela reflexão inicial que o Gabriel colocou sobre, pensando
especificamente aqui a gente está pensando em termos de ensino, né? Mas que, obviamente, ensino e pesquisa são dois lados da mesma moeda, né? Mas a pergunta inicial que ele fez é como como incluir, né, os alunos e as alunas nessa idade média, né, nessa reflexão, como eles se sentirem, de certa forma, relevantes nesse estudo, né? E essa idade média pensada e pesquisada para o século XXI, né, ela passa por isso, e a gente tem, nós pensamos aqui em dois eixos importantes para isso. Um diz respeito a pensar as regiões fora da Europa, né, e o outro diz respeito a pensar a própria Europa a partir de outras concepções e outras abordagens. A questão da superação do nacionalismo, do eurocentrismo, eu gosto muito de ressaltar uma coisa, a gente fala muito hoje contra eurocentrismo. A gente não pode confundir eurocentrismo ou o combate ao eurocentrismo, que é fundamental, mas combater o eurocentrismo não significa que nós não possamos mais estudar o que diz respeito ao que seria a Europa. Não é isso. Eu posso ser eurocêntrico estudando temas absolutamente brasileiros, inclusive. A questão é como trabalhar essa chamada Europa medieval por uma outra abordagem. E aí eu acho que eu posso passar para o Gabriel começar, então, num desses eixos, o primeiro, que é esse eixo que a gente está pensando das outras regiões, né? Que acho que vai caminhando para uma resposta também para o Carlile. Vamos ver se agora minha conexão estabiliza. Eu mudei alguma coisa aqui. Vocês sabem todas e todos o sufoco que todo mundo passa com essas conexões. Peço desculpas, mas, enfim, tem dias que a conexão está um pouco pior. Eu concordo com o que a Carolina falou, e eu acho que, só retomando um pouco, eu acho que a pergunta do professor Carlile coloca a questão de origem, que é o estranhamento, né? Os desafios que a gente enfrenta nesse momento para tentar, de alguma maneira, fazer com que a Idade Média diga algo à nossa sociedade, né? E como fazer isso? Eu acho que a gente já discutiu um pouco o aspecto necessário, a presença desse estranhamento. É preciso a gente sempre se sentir incomodado com essa Idade Média, para a gente repensar essa Idade Média, refazer as narrativas sobre esse passado, né? Buscando respostas ancoradas no passado, né? Mas que dialoguem com o nosso presente. Esse estranhamento, ele está ligado a algo que, para mim, é muito importante na minha conversa com vocês hoje, que é uma Idade Média preocupada com alteridades e com diversidade. Acho que são duas palavras muito importantes. Uma Idade Média diversa e uma Idade Média outra, né? Isso passa por N pontos. Um primeiro que o professor colocou, a questão dos nacionalismos metodológicos eurocêntricos, coloca para mim uma questão de saída, que é a questão linguística, né? Como que a gente vence como é que a gente procura uma outra Idade Média, como é que a gente procura uma Idade Média diversa, se os grandes centros não leem uma grande quantidade de línguas, nós também temos limitações na formação linguística da nossa experiência, da nossa profissão, do nosso anulato, nossa mesmo, né? Como fazer, por exemplo, nesse diálogo que o Carlile falou, com que o português se torne, de fato, uma língua da medievalística global. Esse é um desafio absurdo, para dizer uma língua, né? E uma língua ocidental, não estou indo nem para outras línguas, né, de outro horizonte. Então, eu acho que esse do meu ponto de vista, o grande obstáculo. Como incluir esse outro, a língua portuguesa, na linguagem historiográfica da medievalística mundial. Esse é um esforço, um combate gigantesco, né? Que eu não tenho uma reflexão que não seja seguir em frente, insistir, né? A partir daí, e ainda preocupado com as alteridades e diversidades, como a Carolina falou, eu acho que a gente tem dois horizontes de trabalho, que dialogam com questões nacionalistas, metodológicas também, que é
pensar a Idade Média em outras regiões, né? Sem esquecer a pergunta de início, que a Carolina fez, né? A gente pode falar a Idade Média para outros períodos? O mais tradicional para a nossa discussão historiográfica aqui seria o caso japonês, né? Há um feudalismo japonês, há uma Idade Média japonesa, mas isso já é datado em termos... Datado não, mas já tem um acúmulo de discussão há muito tempo. A questão se renovou muito recentemente, né? Ao se perguntar sobre uma Idade Média africana, uma Idade Média do Oriente Médio, do Oriente, do Extremo Oriente, das Américas, né? Então, vamos dizer, para dar um exemplo daquilo que eu falei que não dá para abandonar o nome. Uma pessoa que trabalhe com populações indígenas no Brasil não vai trabalhar com documentação escrita, provavelmente vai ser arqueólogo, antropólogo, né? Indígenas pré-coloniais, pré-1500, né? Ou seja, a nossa instituição tem dificuldade de contratar um arqueólogo especializado em populações indígenas pré-coloniais como professor de história medieval. Por quê? Se a gente só pensa cronologicamente, esse profissional seria um medievalista, né? Agora, trabalha com outro período, outra região, no mesmo período. Ele vai para um concurso, os pontos do concurso não tem nada de populações ameríndias, né? Então, isso mostra essa dificuldade dessa expansão desse conceito, né? Mas, no limite, faz a gente pensar sobre essa Idade Média global e a necessidade da gente estar atento a esse cronograma, a esse período de uma linha do tempo, né, em outras regiões. E o segundo elemento, que eu só vou enunciar para a gente voltar mais para frente, que eu já vi que tem outras questões aparecendo, e eu gostaria de dar mais voz para vocês, é a questão da alteridade dentro da Europa, né? Então, é procurar uma outra Idade Média, não é só uma Idade Média em outras regiões, mas é também uma Idade Média europeia vista com outros olhos, né? Porque, como a professora Carolina falou, né, ampliar, do meu ponto de vista, eu concordo, ampliar geograficamente os estudos do período medieval não anula a possibilidade e a necessidade de ver o período medieval europeu com os olhos diferentes daquilo que a gente mais conhece, né? Uma Idade Média marcada pelas três ordens, marcada pela igreja, uma igreja mais sólida, unívoca, né? Então é preciso também desconstruir essa Idade Média europeia mais tradicional, buscando aquilo que essa Idade Média europeia foi, uma Idade Média também diversa, penso eu. Parece que chegou mais algumas perguntas, né? Acho que o Maurício quer fazer aqui um trabalho de mediador dele. Não, é só porque vocês estão falando muito bem aí pegando o debate com a Cláudia e com o professor Carlile, né? Esse debate sobre como, né, trazer a Idade Média, aproximar a Idade Média do aluno, do entendimento do que é a Idade Média, para que serve a Idade Média. E aí eu, como professor, e acredito que muitos outros também, eu convidei alguns colegas professores de educação básica, né, e outros que estão assistindo e que vão assistir também através do canal, acho que uma grande angústia que nós temos, e aí vai de encontro, eu acredito que vai de encontro com as perguntas, por isso que eu pedi para fazer essa pergunta agora. A angústia que se tem é que, com a reformulação do ensino básico, aí, através da BNCC, né, que a gente está cansado de ouvir sobre ela, e temos inúmeras críticas sobre ela também, né? Mas com essa reformulação, um grande problema aqui, não sei se seria um problema, e aí eu jogo a bola para vocês também, é que o debate sobre a Idade Média, ele passa a ser para o 6º ano, por exemplo, né? Ele sai do 7º, vai para o 6º, teve várias mudanças aí ao longo da construção dessa base nacional comum curricular, né? E aí a grande questão que o professor de educação básica hoje tem, e aí talvez vocês possam falar um pouquinho mais, né, sobre isso, como podemos aproximar a Idade Média do aluno, né?
a professora Carolina, ela já até tinha falado que quando fez as suas pesquisas ali, o professor Gabriel também, perguntando sobre essas concepções de Idade Média, o que se entende por Idade Média, o que mais se fala é sobre a igreja, né? É sobre o feudalismo, e isso reflete muito no que os livros didáticos trazem, né? E reflete de uma formação ainda engessada e de uma construção feita dentro do livro didático ainda muito engessada, muito fechada, né? E aí vocês já disseram que um dos caminhos seriam a formação desses professores, né? Mas agora, partindo para direcionamento do aluno, né? E agora eu trago um pouquinho mais para os alunos menorzinhos, né, por assim dizer, né, aqueles que estão iniciando esse processo de construção do pensamento histórico. Como que eu consigo provocar o entendimento desse aluno de 6º ano, 7º ano, 8º, que seja, ou do ensino médio, que está se preparando para ingressar no ambiente universitário, né, acadêmico universitário, como que eu aproximo essa idade média do aluno, desse aluno, sem que essa idade média pareça ser somente da alçada de temas como a igreja, como relacionados ao feudalismo, que é o que o livro didático, né? Eu que estou ali mexendo no livro didático, constantemente é isso, é feudalismo, é igreja, é as ordens ali, né? Aí tem um pouquinho de cruzada, mas eu, por exemplo, que trabalho com história da medicina, cirurgia, essas coisas, não tem sobre isso. Então, como que eu posso, né, eu, professor, né, e aí eu falo em nome dos outros professores de educação básica que estão assistindo e que pode assistir depois através da gravação, como que eu aproximo essa idade média dos alunos, sobretudo com essa dificuldade até mesmo da questão da idade, né, de alunos menorzinhos, né, porque um diálogo entre nós, historiadores, medievalistas, aqui em um ambiente acadêmico, universitário, pós-graduação, doutorado, mestrado, né, talvez seja um pouco mais tranquilo de você fazer esse processo de aproximação da Idade Média, né? E as pesquisas, as novas pesquisas, têm se atentado muito para isso, essa aproximação, né? Falando da Idade Média a partir das pesquisas brasileiras, por exemplo. Mas quando se fala em alunos menores, né? 6º ano, existe uma dificuldade. Então, eu gostaria de ouvir se... Eu sei que não existe uma fórmula para isso, né? Não existe um manual de como fazer isso. Mas talvez existam caminhos, né? Existam caminhos que possam ser trilhados, né? Tanto na formação desses professores, como no trabalho em sala de aula a respeito disso. E aí eu acho que vai de encontro também dessas novas perspectivas que foram abordadas tanto pela Cláudia, né, quanto pelo professor Carlile, e aí também nas perguntas anteriores. Aí eu passo, né, a bola para vocês novamente. Obrigado. Bom, Maurício, esse é de fato um dos grandes desafios, né? Eu acho que são várias coisas a serem consideradas. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode subestimar a capacidade de alunos de 6º ano, que tem lá seus 11 anos de idade, né, de compreender isso que a gente está chamando de alteridade e multiplicidade. Então, eu diria que o primeiro caminho, né, seria exatamente apresentar essas multiplicidades da Idade Média, porque talvez seja até mais fácil você trabalhar numa criança de 10, 11 anos, que há vários modelos, vários tipos, várias interpretações possíveis. Às vezes é mais fácil numa criança mais nova do que naquele mais velho que já se engessou ao longo do tempo numa concepção única. Ali, acho que a gente tem que lidar, inclusive pedagogicamente, com o fato de que, no geral, essa é uma faixa etária guiada pela curiosidade ainda. E essa curiosidade, ela pode servir muito a nosso favor, enquanto professores. Então, é óbvio que passa necessariamente, você trouxe a questão do livro didático, ela é sempre complicada,
no sentido de que nenhum livro didático nunca vai conseguir dar conta de todos os temas de todas as maneiras, por uma série de limitações, sejam elas de políticas quanto editoriais, né? A questão não é essa, mas se a gente tem professores que têm acesso à pesquisa e encaram a profissão de professor também como aquele que pesquisa, isso é fundamental, né? É uma discussão que a gente tem, e que conseguem trazer, e aí, por exemplo, trazer para os alunos de 6º ano, não a visão, o desenho da fazendinha que representa o feudo, né? Mas trazer trechinho de documento, imagens, por exemplo, tem um banco de imagens muito interessante, que não vou lembrar, eu sou péssima às vezes com guardar esses nomes, mas é um banco de imagens sobre a presença de negros na arte pré-moderna. Então, seria, por exemplo, um material muito interessante de você levar para alunos imagens por exemplo, do período. Olha, isso aqui é a Idade Média, com essas pessoas que não correspondem ao que seria a imagem imediata estereotipada que se tem, né? E você joga aí com a curiosidade, com o estranhamento, provavelmente isso vai suscitar perguntas dos alunos. Nossa, professora, mas também existiam negros na Europa durante a Idade Média? Sim, né? Então você pode trabalhar, eu acho que há maneiras de se pensar nesse sentido, de você levar material, levar um trechinho de documento que faça menção às diferenças religiosas, para que os alunos percebam que existem diversas possibilidades dentro daquele contexto. Então, o princípio básico, eu acho que é expor os alunos às múltiplas possibilidades do período, né? E deixar, inclusive, que eles façam as perguntas e que as perguntas deles guiem um pouco aquilo que a gente vai trabalhar e ir construindo, ou às vezes, inclusive, desconstruindo, que também é um processo que precisa acontecer, né? Gabriel, quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo com você, Carolina, sobretudo para a ênfase do documento, né? Eu acho que isso é algo que tem que ser uma ferramenta constante, né? Eu daqui a pouquinho vou tentar dar alguns exemplos, alguns comentários sobre isso. Mas antes eu queria dizer que eu acho, Maurício, a pergunta que você fez para a gente, ela realmente é muito boa porque ela liga com perguntas anteriores e é muito difícil responder. Então, assim, qualquer resposta que eu vou dar, ela é absolutamente parcial, né? Porque quem conhece o chão da sala da 6º ano, de uma maneira muito mais profunda, são os outros colegas que estão na prática, na lida constante ali, né? Pensando no título da nossa live, Experiências de Ensino, a minha experiência é uma experiência, mas é específica, né? Mais um ensino superior, né? A experiência dos últimos anos, sobretudo. Uma vez dito isso, e respeitando completamente a experiência do chão de sala, o que eu posso dizer é algumas coisas que eu também tento fazer, como a Carolina falou. Eu acho que a primeira coisa é esse tipo de atividade que ela fez, para pedir para os alunos colocarem no papel o que elas entendem por Idade Média, é muito bom. Eu fiz isso não em medieval, eu fiz isso quando eu dei o curso de História Pública da Idade Média. E aí eu fiz, e acho uma ferramenta muito boa. Distribui papel para todo mundo, canetinha, e fala: quando eu perguntar uma coisa, vocês coloquem a primeira palavra, ou as 2, 3 primeiras palavras que vierem à cabeça. Aí você fala, Idade Média. A pessoa vai lá, os alunos vão colocar alguma coisa. Via de regra, ou muito possivelmente, vai aparecer aquilo que a professora Carolina falou e que você falou, Maurício, aquilo que está nos manuais didáticos, né? A partir daí, penso eu, é possível uma abordagem dessa alteridade, dessa diversidade na Europa, dentro do quadro que ainda é o mais comum, mais vigente nesses manuais didáticos, tá? Então, eu diria que a minha resposta vai pelo caminho de buscar alteridade dentro do contexto de um livro didático, com expansões, com documentos, com outras ferramentas, mas trabalhando fortemente com essa Idade Média, vamos dizer, tradicional, fixada nos livros didáticos. É claro que é um desafio, porque isso remete, como eu penso à pergunta da professora Cláudia e do professor Khalili. Da professora Cláudia, porque remete a
as mudanças da historiografia nos últimos tempos. Isso é uma mudança que eu acho muito importante. Dos anos 90 para os 2000, a mudança editorial de produção de textos sobre história medieval em português no Brasil explodiu, né? Um termômetro disso é a quantidade de revistas online, de livre acesso em vários lugares. Então, antes, nos anos 90, ver a contrapelo, procurar a alteridade implícita, tácita nos materiais didáticos, eu imagino que deveria ser muito mais difícil do que hoje, com essa profusão de publicações online em português de uma medievalística digital, né? Então, eu acho que a minha primeira sugestão seria essa: usar essas ferramentas, essas revistas, os professores, para estarem atentos a menções de documentos, a algumas discussões, a outras idades médias, seja geográficas, seja dentro da Europa. E isso, como eu falei, tem a ver com a pergunta que a professora Cláudia fez. Com a pergunta também que o professor Khalili fez, porque diz respeito à possibilidade eventual de acessar a uma produção bibliográfica com outro olhar, né? Um olhar mais um olhar, uma feitura, uma confecção brasileira, né? Então, talvez um aporte de alguma outra riqueza de ponto de vista. Mas, eventualmente, em alguns casos, se possível, também, inclusive, para outras historiografias de língua portuguesa, em outros lugares, porque a gente acessa produção também em português de outros lugares, e, sobretudo, talvez mais fácil acesso de língua espanhola. Uma vez dito isso, e preocupado aqui com o gato que está querendo fazer uma festa, eu diria para você, Maurício, alguns exemplos de coisas muito concretas, né? Eu acho que o mais fácil, pensando em termos práticos mesmo, né? Então, a professora Carolina lembrou do desenho do feudo nos livros didáticos. Eu pensaria na famosa, acho que quase todo livro didático, nos capítulos medieval, tem a famosa pirâmide, né? Com as 3 ordens, que eu vim vestido aqui a caráter, numa paródia, né? São aqui os laboratores, os bebedores e os editores, né? As 3 ordens da medievalística: aqueles que trabalham, aqueles que bebem, aqueles que orientam, editam as pesquisas. Faltou aqui, evidentemente, o ensino, mas isso é testemunha daquilo que a gente estava discutindo antes, né? Mas essa pirâmide vai aparecer, né? E aí, eu gosto de trabalhar com meus alunos em sala um documento que está publicado naquela coletânea de artigos da professora Pedreiro Sanches, né, que é um ato notarial de 1190, por aí, ao norte da região de Paris. Obrigado, Carolina, esse mesmo. Né? Então, a gente está na França, está ali perto de Paris, no núcleo desse feudalismo. Né? Aí tem lá um acordo, um ato notarial entre 2 abadias. Né? E nessa briga, tem lá o pessoal falando: olha, então, o fulano diz que é da casa tal, o outro diz que é da casa não sei o que lá, né? E aí, todo o tratamento em torno de algo que a gente pode pensar como servidão, né? Porque regula quem é que vai casar, para onde vão os filhos do casal, né? É o homem etc e tal. Aí tem lá uma figura que é apresentada como o comerciante de vinhos. E esse comerciante de vinhos é apresentado num contexto que a tudo remete ao trabalho servil, né? Onde é que fica esse comerciante de vinhos naquela pirâmide? Ele vai ficar na base, junto com os servos da gleba? Mas não é, ele é um comerciante, e de vinho, né? Então, esse documento mostra para a gente que essa Idade Média é muito mais complexa do que aquelas 3 ordens, simplesmente. Que dentro de cada um desses grupos existem uma profusão de trabalhadores, de clérigos, etc. Né? Então, esse seria um primeiro exemplo. Na igreja, né, em torno da igreja... e sobre isso, eu acho que os trabalhos aí feitos pelo professor Mário Jorge, da UF, que trabalha há algum tempo com a questão do campesinato, do trabalho na Idade Média. Então, acho que ali isso pode problematizar, trazer essa alteridade nesse ponto. Um outro exemplo, aí, indo para a igreja, né, é a respeito da ideia de que existe aqueles que oram e aqueles que lutam. E quando a gente vê aqueles bispos que lutam, que peguem armas, como é que faz? Não encaixa na caixinha triangular. Né?
Quem tem trabalhado com isso mais recentemente é o professor Leandro Rusch, da UNB. Tem aí alguns artigos, alguns livros sobre isso também. Então, veja, a gente está dentro da pirâmide, mas a gente traz coisas que mostram, pera lá, aquela sociedade é mais complexa, ela não é tão unívoca, tão fechada. E os últimos exemplos, ainda que eu gosto de dar da igreja, e aí eu encerro essa parte, é em torno do solo sagrado, né? Trabalhar com aluno na sexta série e a ideia de que na igreja pode ou não pode fazer algumas coisas. Tem coisas que se pode fazer ali, né, mas não pode fazer fora. Quer dizer, não pode fazer dentro, mas pode fazer fora. Né? Você cruza a parede e muda o espaço completamente. De repente, você entrou num lugar que muda. E perguntar para o mas por que acontece isso? Por que de repente você está na porta, você tem um comportamento, você pisou dentro, mudou. Não é mesmo a pedra, não é tudo matéria, o que aconteceu? Né? E aí é trabalhar com a ideia de uma construção da igreja medieval e a construção de um espaço sagrado. Né? O fato de que a igreja medieval, ao longo do período, na Europa Ocidental, nem sempre lidou com o espaço da mesma maneira. Que aquilo que a gente tem hoje, dessa ideia da igreja como um espaço inviolável, que vira piada de filme, piada não, tema de filme de Highlander, pode matar todo mundo em qualquer lugar, mas não dentro do espaço sagrado, né? Tem uma história, e a história é a construção dessa igreja. Ao falar de construção da igreja, a gente percebe que a igreja medieval, na verdade, deve ser vista como igrejas medievais. E isso a gente tem na medievalística brasileira alguns nomes, né? Eu acho que a gente pode lembrar aqui do professor André Miatello, Alfredo Cruz, que trabalha com o cristianismo fora da Europa, a própria Cláudia Bovo, né? Mais recentemente, um trabalho sobre heresias e o papado, ou papado das heresias, da professora Magda de Almeida. São tantos nomes que não caberiam aqui. Mas eu diria isso, que eu acho que a gente consegue pegar esse manual, chamar esses alunos para aquilo que a Carolina falou, a curiosidade, o estranhamento, e explorar ali, a partir de outras referências, né, aproveitando a profusão editorial da medievalística nacional hoje, né, e desconstruir essa unicidade da Europa medieval nos manuais didáticos. Eu queria seguir nesse caminho do Gabriel e talvez tentando um pouco responder a pergunta do Douglas sobre a contribuição, né, que nós medievalistas latino-americanos. Eu acho que essa é uma pergunta sempre delicada, né? Porque a gente precisa partir do princípio que nós temos algo que nos diferencia necessariamente, né? Às vezes eu me pergunto se isso é fato, mas eu acho que exatamente a contribuição está nas motivações que nos levam a nos interrogar sobre essas várias idades médias, né? Particularmente porque, então, as interrogações, elas partem da nossa própria realidade. Então, se nós estamos pensando em termos de ensino, nós estamos pensando em como associar ensino e pesquisa a partir da realidade do que são os alunos e alunas brasileiros e brasileiras, né? Então, o que seriam os temas que fariam sentido e que levariam a uma reflexão importante dentro da nossa própria realidade, e aí nisso a gente consegue puxar junto a pesquisa. E aí eu queria seguir no caminho do Gabriel, pensando em exemplos, né, que é pensar para complexificar essa Idade Média, qual é um dos problemas, então, frequentemente de livros didáticos, mas não só de livros didáticos, até de historiografia às vezes, e também da imagem da Idade Média que aparece nas mídias, que é uma Idade Média bastante masculina, né? Para parafrasear o Duby, né? E que, na verdade, o próprio Duby reconhece seu engano depois, ao tentar fazer uma coletânea lá sobre livros de mulheres no século XII, que não é tão feliz naquele trabalho, enfim... Mas é pensar um pouco que essa Idade Média, ela também tem, e aí eu penso na questão de gênero, né? Sempre muito bem explicado que gênero são as construções histórico-sociais dos papéis atribuídos,
em primeiro lugar, a homens e mulheres, mas não só homens e mulheres. Hoje a gente já começa a pensar, inclusive, para além, né? Se os primeiros trabalhos de estudo de gênero trabalhavam ainda no binarismo, homem-mulher, hoje eles incluem também as realidades não binárias, transgêneros e afins, né? Mas sem precisar entrar em tantos detalhes, uma questão importante é mostrar, por exemplo, como atua uma mulher na Idade Média, como ela pode atuar, quais são os lugares de atuação dela, por exemplo, a partir da literatura. A literatura é um caminho muito interessante, pensando no caso de alunos, né? Então, pegar romances de cavalaria, que existem traduzidos em versões razoavelmente simplificadas em português, que seria possível de serem trabalhados com alunos até mais novos, em alguns contextos, e, de repente, se deparar com mulheres que desempenham papéis muito diferentes daquela donzela passiva que aguarda ser salva na torre pelo cavaleiro. Né? E você vai ver que você encontra mulheres que comandam territórios, que colocam os cavaleiros a seu serviço, muitas vezes. Né? Tô vendo a Luciana lembrando da atuação da Heloísa como uma abadesa, né? Que não só exerce, né, o trabalho da Luciana, que ela defendeu recentemente do mestrado, muito bem feito, por sinal, que uma abadesa que exerce uma série de funções de exercício público, inclusive, como abadesa, como detentora de um capital intelectual importante, nas correspondências que ela estabelece com outros membros importantes, inclusive papas. Tá? Então, aqui a gente tem uma perturbação, para usar um pouco, né, dentro desse sentido, o que o Gabriel falou da caixinha, que é quando você introduz uma figura dessas. Outra figura importante e que é muito conhecida, e aqui eu vou me apropriar um pouco dos trabalhos da Flávia Amaral, é exatamente a figura da Joana d'Arc. A figura da Joana d'Arc é um caso muito interessante para se pensar o lugar, porque a Joana d'Arc, para quem não sabe, ela foi condenada, em primeiro lugar, porque ela se vestia como homem. Esse é o grande problema, mais do que qualquer coisa. Ela dizia que ela ouvia o chamado de Deus, isso não é um problema na Idade Média. Tá? Um monte de gente ouve o chamado, um monte de gente tem esse acesso místico com Deus. O problema não está aí. O problema está em que ela assume, em parte, não só a vestimenta como um papel de comando militar, que não é um papel atribuído tradicionalmente às mulheres. E como é que você lida com isso? E aí a professora Flávia Amaral tem pesquisas muito interessantes mostrando depois, quando a Joana d'Arc vai ser canonizada, já um século depois, os tratados que vão ser feitos para tentar justificar a canonização dela, apesar dela se vestir como homem, e eu não vou lembrar agora quem era exatamente, mas um dos tratados diz que, bom, ela se vestia como homem porque ela estava indo para a guerra, não tinha como. Né? Então, veja, há aqui também uma questão interessante que você consegue colocar isso para os alunos das perturbações dos lugares, dos papéis de gênero. Quando a gente entra em modelos de cavaleiros que se descabelam e choram, e que escapam completamente do modelo masculino viril que a gente poderia imaginar. E aqui eu faço referência aos trabalhos da professora Daniele Galindo. Né? Então, há uma série de questões que, quando a gente também coloca a questão dos papéis atribuídos a homens e mulheres, a gente se depara com a alteridade, com o estranhamento, mas às vezes também com o reconhecimento. E um reconhecimento que pode ser negativo, porque, por exemplo, nós vamos ver, inclusive na própria literatura de cavalaria, a violência praticada contra mulheres. O estupro aparece, não descrito em detalhes, mas claramente cenas de rapto, né? E a gente sabe que com frequência a palavra rapto usada nos textos é uma referência de fato ao estupro, né? Não é só um sequestro, né?
E aí a gente pode usar, inclusive, isso como uma arma mobilizadora de reflexão, né, sobre essas violências que a gente identifica até os dias de hoje, com as diferentes, com as especificidades de cada período, mas que pode provocar uma série de reflexões, inclusive a respeito do nosso próprio mundo. Então, aqui a gente entra também no que são as nossas contribuições, enquanto, não sei se latino-americanos, mas enquanto, talvez, brasileiros vivendo numa sociedade em que as discussões de gênero, por exemplo, estão à flor da pele, seja por acusações de total falta de total desconhecimento do que seria gênero, né? E aí acusações de doutrinação e coisas do tipo, mas até para reflexão sobre a própria condição de vida e as violências e as reações e as possibilidades de transformação. Tá? Então, acho que são pontos importantes. E veja, tudo isso eu estou olhando a partir da própria Idade Média Europeia, mas eu estou olhando por um viés que subverte a ideia, porque quando a gente fala em uma Idade Média eurocêntrica, inclusive, esse eurocentrismo, ele carrega outras marcas junto, que não é só a questão dele ser centrado na Europa, mas ele automaticamente traz consigo uma sociedade masculina, branca, cristã. Então, quando eu consigo inserir esses elementos, então, por exemplo, subverter as relações de gênero, mostrar a presença de fluidez, a gente tem casos dos castrados que não se encaixam, às vezes, em nenhum modelo de gênero específico. Quando a gente faz isso, a gente também transforma essa própria Idade Média, aquilo que alguns vão colocar como uma forma de um estudo decolonial, eu diria que a gente descoloniza o período histórico, para além simplesmente de uma questão da centralidade, de incluir esses outros personagens, essas outras vivências, e que levam a uma percepção muito diferente do que nós podemos entender por Idade Média. Se você me permite, Carol, acho que sem combinar, a gente achou uma convergência aqui que eu gostaria de pontuar ela, porque me parece muito importante em si, e eu acho que é uma espécie do meu ponto de vista, uma resposta, uma cereja na resposta para a pergunta do Maurício. Assim, eu acho que a resposta, Maurício, é possível apresentar uma outra Idade Média para os alunos, ainda da sexta série. É claro que a gente poderia se perguntar sobre a produção desses materiais didáticos. Quem produz? São medievalistas? Não são medievalistas? De qual geração? De qual historiografia? Né? Mas a despeito dessa conversa, que é absolutamente necessária e importante, eu acho que a nossa pergunta mostrou, sem combinar, né, que essa alteridade, esse estranhamento que a gente está falando, ou para dialogar com a pergunta do Douglas, qual é a visão latino-americana, ou qual é a nossa visão, respondendo um pouco também a pergunta do Carlile, e qual é a nossa visão de pesquisadores aí dos anos 90, começo dos 2000, formados nesse período, para dialogar com a pergunta da Cláudia, eu acho que a resposta essa alteridade não está no livro didático, está na produção, entre outros lugares, ela está na produção em português, em livre acesso, decorrente das políticas de difusão da produção acadêmica dos anos 2000 em diante, em revistas, em bases de teses, de dissertações, em livros, né? Então, em suma, Maurício, essa outra Idade Média, ela pode não estar no livro didático, mas ela está nos textos da medievalística brasileira. Não só, está em outros lugares, mas ela está na escrita da medievalística brasileira, que está disponível em livre acesso, em grande medida, para professores, interessados, especialistas, de uma maneira geral. É essa alteridade também, né, que é importante a gente escutar, porque, como eu falei, a gente não combinou, né, mas a gente não deu uma referência, eu acho, tirando paradigmas do Bi ou outros, a gente não deu uma referência de uma medievalística estrangeira, a gente deu de medievalística nacional,
A gente foi chamado, penso eu, pela pergunta do Maurício, a pensar essa outra Idade Média escrita em função das mudanças historiográficas que a professora Cláudia mencionou, do quadro metodológico nacionalista que o professor Cali perguntou, em diapasão com a questão local brasileira, latino-americana, que o Douglas colocou, né? Isso vai ter uma coisa interessante para a gente desenvolver se der tempo depois, mas é que a alteridade não é só a alteridade dos objetos, quando eu penso diversidade, mas é a alteridade metodológica, é a alteridade teórica também. É ver essa autoridade média não só a partir de outros objetos, mas também a partir de outras ferramentas, outros olhares, né? É importante trabalhar a diversidade não só dos agentes históricos, mas também a diversidade daqueles que escrevem a história. E aí eu acho interessante, veja que, de fato, nós não tínhamos combinado isso, e as referências nacionais foram trazendo, que mostra, né, entre outras coisas, além disso, o quanto a produção nacional se qualificou nos últimos nas últimas décadas, né? Isso é muito, muito interessante de ver. E na nossa fala foram aparecendo as referências a materiais arqueológicos, a materiais imagéticos, a literatura, a documentos, vamos dizer, mais tradicionais, então um ato notarial, mas veja, essa alteridade também vai para a diversidade, não só metodológica teórica, e aqui eu estou propondo, então, um pensamento a partir, inclusive, dessas teorias pós-coloniais que têm influenciado bastante, mas também a partir dos próprios documentos e fontes que nós utilizamos, para além das fontes clássicas escritas tradicionalmente utilizadas, né? Então, tudo isso possibilita um olhar novo sobre os objetos também, né? Não querendo desmerecer aqui também que todos nós estamos sendo influenciados também por trabalhos que estão acontecendo no mundo inteiro, e nesse sentido eu diria que a historiografia estadunidense é muito importante nessas reflexões, talvez por uma característica que de certa forma é semelhante a nós. Duas características. A primeira, o fato de ser um lugar que não viveu a Idade Média tradicional europeia. E o segundo, por ser uma sociedade também muito múltipla, multiétnica, e que se defronta continuamente com as benesses e as dificuldades que isso propicia, né? Então, é também importante deixar claro aqui, eu acredito, que essas abordagens sobre as quais nós estamos falando e que nós estamos defendendo, elas implicam também minimamente uma forma de posicionamento diante do objeto, entendido como nunca sendo neutro, né? Esse objeto que nós analisamos, esse olhar que nós lançamos, ele não é desinteressado, ele parte de questionamentos e ele parte de constatações, inclusive, dos nossos próprios contextos, e eles servem de resposta, inclusive, às manipulações que, por vezes, ocorrem no âmbito da apropriação da Idade Média. O Gabriel falou da questão dos medievalismos, né? E a gente tem hoje também a discussão sobre os neomedievalismos, isso entra em outro espaço, mas, em grande parte, aí também temos um lugar interessante de questionamento, porque é isso, qual Idade Média está sendo reinventada e reapropriada, por quem e por quais motivos? Né? Essas são perguntas fundamentais que têm sido feitas por historiadores no mundo inteiro, né? Principalmente diante das ameaças que, por vezes, acontecem das apropriações extremadas, né? E quando se trata de Idade Média, e eu queria reforçar isso, porque a questão da multiplicidade, da diversidade, da alteridade, seja ela do objeto, das metodologias, das teorias, das fontes, dos autores, né? É exatamente o oposto
daquilo que, por vezes, procura se colocar como sendo a Idade Média. Essas apropriações extremistas, né, tendem a reproduzir a ideia de uma Idade Média homogênea, branca, patriarcal, masculina, cristã. E o que a gente está procurando mostrar aqui, com alguns desses exemplos que a gente está dando, é exatamente o quanto a Idade Média não é isso, seja porque nós vamos pensar para os espaços além, e aí eu só vou voltar uma questão, porque a Cláudia colocou a questão da periodização não combinar, né, necessariamente, não fazer sentido, né, e de fato, o professor José Rivaí Macedo, por exemplo, que é um dos grandes autores que a gente tem hoje que trabalha a África pré-moderna, é absolutamente contrário ao uso do termo medieval ou Idade Média para se falar da África, porque ele fala que as periodizações, inclusive, não fazem sentido, né? Mesmo que a gente trate de datas, então, só para pegar um exemplo, o século XII é um século muito considerado, né, na Idade Média europeia, como um momento de transformações, renascimento urbano, desenvolvimento das universidades, do 12 para o 13, efervescência. Isso não significa que esse século XII, como esse marco, tenha a mesma relevância para realidades africanas, por exemplo, né? Então, a questão da categoria temporal, né? E como a Cláudia diz, os povos originários não se entendem nessa categorização temporal. Mas tampouco acredito que os europeus também não, eles também não se chamam de medievais, né? Então aí a gente pode até brincar com isso. Mas tudo isso para mostrar, então, que a gente pode ir para esses outros espaços, ainda que questionemos se a gente pode chamar isso de Idade Média ou não, para mostrar, ao menos, que nesse período, e aí a questão da América é um pouco mais complicada, mas quando a gente coloca a realidade africana e asiática, há uma intensa circulação entre Europa, África e Ásia. Não são mundos desconectados, né? Pelo contrário, por isso que hoje a gente trabalha muito dentro dessa abordagem de uma história conectada. Então, mostrar essas conexões, mostrar essas abordagens diferentes dentro da própria Europa, além de enriquecer para o aluno, e o aluno se identifica, e aí eu volto a reflexões pessoais em relação aos alunos. Quando eu trabalho isso, eu já ouvi de vários alunos assim, nossa, eu não imaginava que a Idade Média era isso. Eu ouvi alunos dizerem, professor, eu tinha um preconceito, não queria estudar isso, porque eles não se reconheciam naquele modelo. Né? Então aqui a gente também vai voltando, a gente fica circulando no tema, né, de como envolver os alunos, de como, quando o aluno se dá conta, veja, pensar no Brasil, o Brasil é tudo menos homogêneo. Né? Aliás, eu me pergunto se existe algum lugar que seja homogêneo, né? Mas nós somos tudo menos homogêneo, que nós temos diferenças de todos os níveis, econômica, social, religiosa, cultural, sexual, social, de tudo. Se eu projeto uma Idade Média estanque, eu de fato olho aquilo como um objeto artificial, incompreensível. Quando eu penso nessa Idade Média múltipla, eu consigo enxergar possibilidades a partir do meu local também, né? E eu tô vendo aqui a Marcília colocando que ela era essa aluna, exatamente, você era uma das alunas em quem eu estava pensando, Marcília. Então isso é muito enriquecedor, né? Pensar, e é uma contribuição importante, porque aí a gente volta na discussão da formação cidadã. E aí eu repasso para o Gabriel, porque eu acho que é para ele ir seguindo nesse caminho. Eu só pensei duas coisinhas que eu queria dialogar com o que você falou, Carolina. A primeira é dessa... Vai desviar um pouco, eu não vou me estender, só vou mencionar aqui, pontuar, porque eu acho que você mencionou a respeito da historiografia norte-americana é importante, e dialoga de novo com a pergunta que a professora Cláudia fez, deslocando, do meu ponto de vista, para os anos 2010, né? Não só 90, 2000, mas 2010. Eu acho que ainda está para se escrever um trabalho que vai medir o impacto da historiografia norte-americana e específico, de uma maneira geral, anglófona, na historiografia, na medievalística brasileira,
a partir dos anos 2010. Eu acho que isso seria algo muito interessante. Nesse sentido, que a gente ainda não está super bem mapeado, mas concordo contigo que eu acho que é algo necessário da gente refletir, da gente pensar essa alteridade, essa nova Idade Média que vai chegando aqui com mais força historiográfica, né? Mas eu diria que, se ainda não está feito, eu diria que eu tenho visto algumas publicações, né, e eu acho que os colegas do Gradales, da UFPB, têm feito alguns posts no Instagram sobre a historiografia norte-americana, né, apresentando alguns autores. Eu acho que isso é muito interessante. E lembrando também que essa outra Idade Média que você falou, de outra periodização, com outra problematização, também tem sido fortemente trabalhado por outros colegas, outros profissionais e grupos, como, por exemplo, o Leon da UFPE. Né? Então, isso mostra que essa reflexão que a gente está falando, no máximo, na melhor das hipóteses, a gente só está reverberando alguma coisa que está acontecendo à nossa volta, né? E que talvez a gente possa ajudar a autorrefletir, a pensar essas outras idades médias que estão chegando, sendo feitas aí nesses momentos mais recentes que a gente está falando. E talvez, pensando aí a gente está chegando na 1h30, então pensando também no final da nossa live, eu queria, concordando com a professora Carolina, né, destacar que eu penso que essa valorização da alteridade, da diversidade, né, não é só de objetos, mas é valorização de pesquisa, de ensino da diversidade, de temas de pesquisa, de temas, de objetos de estudo, de conceitos, de metodologias, porque a gente está falando de uma alteridade do objeto, mas a gente está falando de um debate historiográfico. E para haver debate historiográfico, é preciso ter posições diferentes. A gente sabe o momento que a gente está vivendo no nosso país, no mundo ocidental, em alguns lugares, e no nosso país, né? Que a gente sabe o quão importante o debate, a oposição de ideias claras, bem fundamentadas, sem fake news, sem achismo, sem opinionismo, né? Mas um profundo interesse pelo outro, um profundo interesse pela diversidade, né? Então, a minha ênfase em estudar a outra Idade Média, seja ela europeia ou não, mas essa outra Idade Média é um interesse por conhecer o outro, por conhecer a diversidade no passado e no presente. Porque eu acho que essa ênfase na alteridade, ela também ajuda a formação dos nossos alunos, né, a estar atento ao diferente, né? Ou seja, pode parecer que a gente está discutindo aqui historiografia, anglófona, não anglófona, americana, 2000, não sei o que lá. Para mim, em última instância, eu estou discutindo a formação cidadã. Eu estou discutindo a formação de pessoas que são interessadas em entender o outro pelo outro, e dialogar, e entender, e traduzir o outro para nós, o passado para o nosso presente, né? Mas é disso que eu penso que a gente está falando, é disso pelo menos que eu estou falando, né? Nesse momento de combates pela história ou pelas histórias, né, é preciso a gente estar atento a isso. Eu penso, em última escala, que esses debates historiográficos que a gente está falando aqui, esses debates de ensino, né, esses enfrentamentos, como diz o título da live, essas experiências de ensino, elas são, na verdade, ou elas se direcionam por uma prática pedagógica muito importante, né, que é dar espaço à discussão de abordagens históricas heterogêneas, outras, da Idade Média, para produzir aquilo que a gente começou discutindo no começo, né, um ensino mais inclusivo, e não inclusivo de uma maneira só pontual, mas inclusivo no sentido de incluir o outro, de respeitar as alteridades e as diversidades, ou seja, produzir um ensino que auxilie a reforçar a cidadania dos nossos alunos, né? Então, eu penso que a gente pode parecer que está discutindo, eventualmente, questões mais pragmáticas ou teóricas da historiografia. Do meu ponto de vista, não, né? Ensinar a debater historiografia, ensinar a ver outras histórias, ensinar a ver
outras idades médias é participar de uma formação cidadã dos nossos alunos. E aí a gente vai circulando de volta para o que é a nossa função social, e a importância que aí sim os estudos medievais têm, talvez exatamente por isso que eu sei que é a Cláudia Bovo também trata, vou roubar dela a expressão, que são as alteridades extremadas, né? A distância temporal, inclusive, ela contribui, né? O que alguns podem achar que dificulta, na verdade, contribui mais ainda, se o nosso objetivo e eu concordo, né? E aqui a questão de fundo é essa, né? Se o nosso objetivo é essa formação total para a alteridade, aqui olha o ato falho que a gente fica o tempo todo quase falando autoridade, né? E aqui a Idade Média serve muito a isso. Então, se a gente ainda precisa lutar por algum espaço, né, para além da relevância que eu acredito que qualquer conhecimento histórico traz sobre qualquer período, né, eu acredito que para a Idade Média esse é exatamente o nosso grande trunfo, né? Esse distanciamento nos possibilita lidar mais ainda com as alteridades, com os estranhamentos e com a possibilidade de uma atuação efetiva dos nossos alunos no mundo diante dessas questões todas. Um aluno que consegue entender e perceber as alteridades sem juízo de valores, e eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente não tenha falado tão explicitamente, né? Porque pode não estar claro para todos, quando se fala em alteridade, não se fala de que um é melhor do que o outro, né? Mas que são apenas diferentes. Então, quando a gente consegue conceber, um aluno que consegue conceber isso, consegue viver numa sociedade de aceitação do diferente, do outro, do estranho, por mais que lhe possa parecer estranho, né? Então, acho que tem a ver com algo muito, muito, muito forte, e que eu reforço, porque ainda ontem um aluno me perguntou, mas professora, vale a pena ser professora? Né? E eu sei que tem ali por trás todas as questões, inclusive, das dificuldades que a área traz, mas a minha resposta para ele foi sim, vale muito a pena, exatamente quando a gente consegue fazer isso, né? Provocar essas inquietações, ver os alunos crescendo a partir disso e descobrindo novas possibilidades de ação cidadã no mundo. Então, eu vou encerrando aqui, acho que o Gabriel quer fazer alguma reflexão final, e aí a gente já pode ir passando para o Maurício e encerrando, mas eu já aproveito aqui para deixar meus agradecimentos. Bom, antes de passar a palavra para vocês fazerem o encerramento e as considerações finais de vocês, né, gostaria de fazer os agradecimentos em nome de toda a equipe, ainda pequena, mas muito eficiente, tem se mostrado muito eficiente, a equipe do Vivário, tá? Então, a gente agradece do fundo do nosso coração. Eu tenho certeza que não só para a gente que está aqui nos bastidores, estão acompanhando também pelo YouTube, né? Mas para todos que estiveram acompanhando e que vão estar acompanhando também através da gravação que ficará em nossa página do YouTube, né? Eu tenho certeza que foi um presente para a nossa tarde, né? Esse debate tão acalorado, tão gratificante que foi hoje. E esse debate nos trouxe aí muitas reflexões e muitas provocações, né? Que eu tenho certeza que essa discussão, né, ela não acaba aqui, né? E se fosse para a gente dialogar de fato sobre isso, a gente ficaria aí até o final de semana debatendo sobre o assunto. Mas eu agradeço, em nome de toda a equipe do Vivário, né, a disponibilidade, né, o empenho, toda essa discussão que vocês trouxeram.
né? Foi muito gratificante poder participar desse momento, e para todos, eu acredito que foi muito gratificante para o desenvolvimento das pesquisas e para os debates, né? Não só no âmbito acadêmico, mas também em sala de aula, né? Então, assim, foi muito gratificante esse momento. Então, agradeço, né, muito aí, informa ao pessoal que tem a lista aí do certificado, e passo a palavra novamente para vocês que vocês possam fazer aí, deixarem suas mensagens, suas falas finais, seu encerramento, o encerramento de vocês aí, antes de fazer um encerramento final mesmo da live, tá bom? A palavra está com vocês novamente. Quem vai, Carolina? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, que veio num primeiro momento através do professor Carlile, depois também ao resto da equipe, ao Maurício. Acho que o trabalho que vocês têm feito com as lives, com a organização, com a página de Instagram de vocês, tem sido um trabalho muito importante. Só queria reforçar o quanto, apesar do contexto complicado que nós vivemos, né, de pandemia, de perdas, ao mesmo tempo, não é uma visão poliana, não, tá? Não é querer ser gratiluz, nem nada do tipo, mas eu acho que o contexto abriu os nossos olhos, pensando nos enfrentamentos, para as possibilidades que a gente já tinha, mas a gente não usava, que era exatamente esse espaço de debate, de divulgação que o meio virtual nos propicia, né? E cada vez mais ver todos os laboratórios e centros de pesquisa de história medieval, especificamente, que estão se envolvendo, e são vários, não vou nem citar aqui porque são tantos, tanto ligados a instituições acadêmicas, como outros que não, né? Eu acho que isso também, na verdade, mostra que, além de tudo, a gente também tem uma relevância para além do mundo acadêmico, que se faz também no mundo virtual, nas redes sociais, que engaja o público, é um espaço que nós precisamos e devemos ocupar. Nós não vamos competir por esse espaço com outras formas, mas nós precisamos utilizá-lo para trazer essas ideias, e eu acho que a forma o debate qualificado, né, ele é fundamental para a gente avançar em qualquer reflexão. Então, queria só encerrar mais uma vez agradecendo muito todos e todas que estiveram participando ao vivo, mas já deixar também o agradecimento para aqueles que vão nos assistir depois, né? Também uma das vantagens, as coisas não se perdem, elas ficam ali gravadas, e torcer para que em breve nós possamos, em algum momento, também nos encontrar pessoalmente, porque isso faz falta, e desejar uma boa continuação para todo mundo, com todos os cuidados, vacinas e máscaras e álcool gel e distância, por enquanto ainda. E agradeço mais uma vez, Gabriel. Carol, fazer de novo as minhas palavras. Queria agradecer aos colegas do Vivarium por todo o trabalho de organização, de disponibilizar esse momento para a gente conversar, trocar ideias, aprender, né? Como eu disse no começo, é um trabalho, eu sei que tem muito trabalho por trás, durante e depois. Eu queria registrar aqui meu agradecimento especial ao professor Carlile, que fez o convite, ao Maurício, que organizou, Luciana também, que está atuando aí no backstage, o Douglas, né? Agradecer a todos vocês pelo trabalho, agradecer ao público pelo acompanhamento, pelas perguntas, pelo interesse agora e depois, né, em ver esse vídeo, e agradecer muito à professora Carolina por esse diálogo, esse momento de debate, de aprendizado, que sempre é tão rico, e que nesses momentos que a gente está vivendo tão rarefeito disso, né, só posso agradecer muito a essa possibilidade de diálogo. E, por fim, eu só queria também transformar esse agradecimento em algo demonstrativamente concreto, né? Eu acho que vocês deram para a gente a ocasião de trabalhar, de discutir, de propor, de apresentar,
né, de reconhecer que, para mim, do meu ponto de vista, existe uma forte relação entre alteridade, diversidade, debate historiográfico e cidadania, né? Tudo isso no bojo, no seio do que a gente vive ainda hoje, né, que muitos chamam das guerras de memória, as disputas, os combates pela memória, pelo passado. Guerras essas que vão, como o Maurício falou, da primeira versão da BNCC até os já famosos cavaleiros de cola, papel e plástico do nosso anfitrião aqui, o professor Khalili, né? E que assim a gente deve, talvez, deixar para um outro momento, né, uma ampliação da questão, porque se no começo eu ponderei que uma questão que iria nortear a gente era para que serve a história medieval, uma questão que eu venho me perguntando e colocando para os meus alunos, no início dos cursos de história medieval, e eu acho que a nossa discussão caminhou para esse sentido também, é quem tem medo da Idade Média? E por quê? Obrigado, saúde a todos e a todos. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram até aqui nos acompanhando e até a próxima. Curta a nossa página, curta as nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos eventos. Até mais.